Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Quem tem filho pequeno em casa sabe como é prazeroso passar horas e horas brincando e se divertindo em família. Mas o que pouca gente sabe é que essas brincadeiras são mais que um simples divertimento. Elas são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Habilidades físicas, avanços cognitivos e vínculos afetivos mais fortes são alguns dos benefícios trazidos pelas brincadeiras infantis. Então, vamos brincar de brincar? O panorama está só começando. Eu converso com a pedagoga Ana Cláudia Leite, que é analista em educação e infância do Instituto Alana. Ana Cláudia, muitíssimo obrigado por nos atender. Eu queria que rapidamente você explicasse para a gente qual que é o trabalho do Instituto Alana com a questão do brincar e da infância. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês da TV Assembleia. Prazer, Fernando. Bom, o Instituto Alana é uma organização de impacto socioambiental que promove o direito e desenvolvimento integral da criança e também contribui para que a gente construa novas formas de bem viver, de ter uma sociedade mais sustentável e que coloca a criança em primeiro lugar. Pois é, por que brincar é tão importante assim para a criança? Bom, o brincar é um ato universal na infância, né? As crianças, ao longo da história, nos diferentes contextos culturais, econômicos, sociais, elas brincam. Porque o brincar é a linguagem primeira do ser humano, é o modo como ele pode conhecer a si mesmo, o mundo e os outros, né? Sejam as crianças, os outros adultos, de uma forma plena e saudável e que possibilita o seu desenvolvimento integral. Então, o brincar ele é importante para a formação humana e ele é também um direito fundamental, um direito que está garantido em vários documentos legais, nacionais e internacionais, justamente por reconhecer que brincar é essencial na infância. Bom, e desde quando nós devemos começar a brincar com as nossas crianças? Bom, a criança ela brinca independente do adulto, né? Possibilitar ou não. Porque quando um bebê nasce, se a gente bem reparar, ele aos poucos ele vai brincando com o próprio corpo. O primeiro brinquedo do ser humano é o próprio corpo. Ele vai tentando pôr a mãozinha na boca, o pé, rolar. Esse é o primeiro brincar, né, do ser humano. Assim como também ele brinca, por exemplo, com a mãe, quando ela interage ao amamentar, ao trocar a criança, dar banho. Então, esse primeiro brincar, ele acontece nos primeiros anos de vida, mas ele é um ato espontâneo da criança. Ela brinca e ela precisa brincar, porque é o modo como ela consegue se apropriar do mundo, conhecer o mundo. É como o melhor modo que a criança interage com a vida é justamente pela brincadeira. E nós adultos, seja os pais, os educadores, ou toda a sociedade, né, que pensa os espaços para a criança, podem favorecer esse brincar. Como que eles podem favorecer? Dando tempo para a criança brincar, dando espaços adequados, acolhedores e com bons materiais e brinquedos para que as crianças possam ter o seu brincar de forma potente, rica, diversa e também como um ato livre, como um ato que a criança faz a partir da sua própria iniciativa e desse modo ela vai desenvolvendo cada vez mais a sua autonomia. Ana Cláudia, existem idades específicas para brincadeiras específicas? Quer dizer, nos primeiros anos algum tipo de brincadeira que seja mais indicada, depois quando a criança já está se alfabetizando, depois quando ela está ficando maiorzinha, existem brincadeiras diferentes para idades diferentes? Sim, as crianças, como eu falei, né, o brincar é a sua principal linguagem, então ele nos mostra muito sobre essa criança. Quando a gente observa uma criança brincando,
a gente tem a oportunidade de conhecer mais sobre aquela criança especificamente e sobre a infância de forma mais universal, mais geral. E a gente, quando observa as crianças pequenas, bem pequenas, né, um bebê e até mesmo a criança de 1, 2 anos, a gente vai ver que ela brinca, como eu falei, com o próprio corpo. Ela ainda não tem esse brincar organizado, como as crianças maiores. Ela não tem essa necessidade ainda de brincar com outra criança. Não é à toa que quando a gente põe um bebê para brincar com outro, ou uma criança assim que já senta, já começou a andar, muitas vezes eles brigam muito disputando os brinquedos, porque o brincar dele ainda é mais com ele mesmo, com esses objetos que a gente disponibiliza e com o adulto de referência. Esse adulto com quem o bebê tem uma relação afetiva e de vínculo profundo é um grande estímulo para a criança desenvolver o seu brincar. Quando ela vai adquirindo a capacidade de andar, de falar, a gente percebe uma mudança muito significativa nessa criança, porque ela procura mais o outro, a outra criança, o mundo. Então, nesse momento, é muito interessante a gente trazer materiais, não necessariamente precisa ser brinquedo, pode ser materiais não estruturados, como bacias, tecidos, madeiras, elementos da natureza, para que essa criança construa suas cabaninhas, faça comidinha. Então, é uma fase que começa esse brincar mais compartilhado e que utiliza mais do recurso imaginário, né? Começa então as narrativas e a gente vai vendo as crianças já maiorzinhas de 5, 6 anos, a partir de 4 isso começa muito forte, a imaginação ganha muita força. Então as crianças, elas começam a entrar nas narrativas com muita vitalidade, e é a fase que a gente vê as crianças brincando de super-herói, de princesa, e as crianças então já brincam de forma mais planejada. Quando ela encontra outra criança, ela conversa do que querem brincar, decidem quem que vai definir a brincadeira ou não. Então já tem esse lugar social muito forte, de negociação, de escutar o outro, de respeitar a opinião do outro. Então, isso vai aumentando no fundamental, quando as crianças já têm 7, 8, 9, aumenta ainda mais essa capacidade de um brincar mais planejado, de um brincar que ele é também intencional, no sentido de que ela já define a priori o objetivo, como vai brincar, regras para a brincadeira, e aí entra com muita força os jogos, né? Os jogos, as brincadeiras mais compartilhadas, cooperativas, que as crianças fazem juntos e que são organizadas por regras. E brincadeiras tanto que ela inventa, como brincadeiras que ela se apropria desse repertório que faz parte da cultura da infância. E isso vai se estendendo, porque o jovem e o adolescente também brincam, né? Então, eles brincam muito, se a gente for olhar, principalmente quando eles fazem esporte, quando eles estão, né, juntos, assim, tem esse lugar vivo de um brincar que acontece de outra forma, principalmente na juventude, mas mesmo na nossa vida adulta, a gente continua em certos momentos da vida brincando, ou deveria continuar, não é, Fernanda? Às vezes a pessoa nunca mais brinca e envelhece triste, né? Envelhece, de certa forma, sem essa vitalidade que o brincar traz para todos, né? Antigamente era mais comum as crianças brincarem na rua, brincarem nas praças, brincarem em locais mais abertos. Agora, por questões, às vezes, de falta de segurança, de falta de disponibilidade dos pais, a coisa ficou um pouco mais interna, ficou um pouco mais restrita. Faz falta esse brincar ao ar livre, esse brincar em locais mais abertos e com mais liberdade? Sim, Fernando, faz muita falta para as crianças. De fato, as crianças antes, não só no Brasil, mas no mundo, estavam mais no espaço público, seja da cidade, seja da natureza. E hoje a gente tem, assim, inclusive no Alano, um trabalho muito forte de advocacy ligado a esse direito das crianças à cidade. Para as crianças é fundamental ter, seja
na cidade, né, a possibilidade de mobilidade segura, uma mobilidade nas ruas, por exemplo, que ela possa ir da sua escola até a sua casa a pé, de um modo que seja seguro. Então, isso implica a gente rever a questão de trânsito, a questão das calçadas. Também ela precisa ter o direito à praça, a espaços públicos que sejam pensados para elas, ou sejam pensados para todos, mas que também possam ser acolhedores e amigáveis das crianças. Isso não significa necessariamente ter parquinho apenas, mas significa as crianças serem consideradas nas suas necessidades quando a gente faz um planejamento urbano ou quando a gente olha para um prédio da escola. As escolas precisam ter, por exemplo, espaços ao ar livre, preferencialmente espaços de natureza. A natureza é uma grande aliada do brincar. Então, a gente precisa repensar as nossas cidades, as nossas escolas, desemparedar as escolas, né? Deixá-las mais acolhedoras na sua arquitetura. E se ela não tem espaço suficiente, que a gente possa usar os espaços do entorno. E a rua, de fato, ela precisa ser olhada novamente como um lugar para todos, um lugar acolhedor da criança, e não um lugar do medo, não um lugar de ninguém. Né? A rua, quando ela vira o espaço de ninguém, ela acaba sendo um espaço mal cuidado, abandonado, sujo. Então é preciso tanto o poder público manter as ruas iluminadas, bem cuidadas, limpas, como também as pessoas usarem mais o espaço público e a rua como sendo um lugar de todos. E claro que isso envolve também a gente ter políticas que melhorem os direitos sociais, a questão da segurança pública, tudo está interligado, né? Quando a gente olha para a criança, a gente tem que pensar todos esses fatores que implicam, né, na garantia de todos os direitos e a possibilidade da criança poder circular em liberdade e segurança. Pois é, em relação à questão das regiões diferentes e das condições socioeconômicas tão diferentes num país tão amplo como o Brasil, as brincadeiras são diferentes de região para região, de acordo com a condição socioeconômica. Às vezes, um mesmo objeto pode ser usado de formas diferentes por cada criança em cada região? Então, isso é muito interessante, viu, Fernando? Porque, assim, o brincar, ele revela uma coisa muito bonita da humanidade, que é nós somos iguais e diferentes, né? Então, quando a gente olha para as brincadeiras, há coisas que são comuns e que existem há 3.000, 4.000 anos, há vestígios. Por exemplo, brincadeiras como tem vários nomes, mas Cinco Marias, né? Alguns chamam de saquinho, aquela que a gente joga para cima, né? Ou pedrinha. São brincadeiras que têm desde o Egito Antigo, assim como o bambolê, assim como formas antigas de peão. E a gente percebe, então, que o brincar, ele tem um aspecto que é universal, no sentido que há brincadeiras, bonecas, brincadeiras de casinha, que elas vão acontecer nas diferentes culturas, nos diferentes tempos históricos, claro, adquirindo uma roupagem daquela época, daquela cultura, daquela população, daquela condição também socioeconômica. Então, tem coisas que a gente percebe como estruturais e que revelam como sendo necessidades que a criança traz, as brincadeiras, por exemplo, de se esconder, né, de criar esse envoltório como as casinhas. Isso é universal, né? As crianças precisam disso, elas precisam brincar de casinha, elas precisam brincar de esconde-esconde, elas precisam brincar de pega-pega. Agora, como esse impulso, digamos, essa necessidade vai se manifestar, isso já é particular de cada região. Então, vai ter criança e vai ter região que vai brincar de casinha de uma forma, né? Dependendo do que ela tem à sua disposição também
economicamente. Às vezes a criança vive uma situação de extrema pobreza, mas ela tem um brincar, muito rico, né? Porque ela usa no seu brincar a natureza e ela consegue ser protagonista de um modo que às vezes crianças muito ricas que vivem isoladas em apartamentos cheias de brinquedo eletrônico, de telas, não conseguem ter essa vitalidade de brincar. Então, tem um aspecto que não necessariamente no brincar a questão econômica ela significa mais ou menos criatividade. É claro que ela interfere em outras questões da infância, né? Trazendo mais vulnerabilidade, mas no brincar, às vezes, menos é mais. Né? Por quê que menos é mais? Porque a criança tendo espaço e tempo e menos estímulos, ela consegue, a partir de si, criar essa brincadeira, criar esse repertório, criar esse cenário. Enquanto se ela tem excesso de coisas, que é muito comum, as casas cheias de armário lotado de brinquedo, a criança fica perdida, não sabe do que brincar. E aí ela se vê atada, né, nesse excesso de coisas e de adultos que dizem o que ela tem que fazer e ela não consegue, então, agir por si mesma. Então, esses aspectos culturais também se revelam, por exemplo, no sotaque, as brincadeiras de mão, de ciranda, elas trazem, por exemplo, características muito peculiares de cada região, né? Uma questão que a gente viveu aí nos últimos 2 anos, essa questão da pandemia, que de uma certa forma isolou umas crianças das outras. Quer dizer, as crianças ficaram normalmente dentro da própria família, sem escola, sem contato com outras crianças. Isso afetou, pode ter afetado de alguma forma essa questão do brincar? E isso pode ter consequências? Sim, a pandemia afetou o brincar, assim como afetou a infância no geral, né? A gente teve um agravamento na pandemia das desigualdades sociais e principalmente as crianças negras, as crianças mais pobres sofreram muito na pandemia. A gente teve um impacto grande também do fechamento das escolas, inclusive na segurança alimentar dessas crianças. E o brincar, ele foi afetado, né? Na medida em que a criança perdeu essa possibilidade de relação com o mundo fora de casa, né? Seja na escola, na cidade, nas praças, e ela se isolou dentro dos seus apartamentos, suas casas, muitas vezes em lugares que não são adequados até do ponto de vista de estrutura, né? A gente tem no Brasil grande parte da população vivendo em situações precárias de moradia. Então, esse brincar, ele também teve impacto no sentido de que a criança teve mais restrição de tempo, de espaço físico e de possibilidades de troca. No entanto, o que foi interessante, e isso a gente viu a partir também do território do brincar, que se propôs a investigar como aconteceu o brincar durante a pandemia, fazendo uma pesquisa junto a várias famílias do Brasil, de que apesar dessa situação extrema, adversa, as crianças continuaram brincando. Elas continuaram brincando e lidaram com essas limitações. Então, se ela não tem espaço suficiente, ela usou embaixo da mesa para construir a sua cabaninha. Ela usou dentro do guarda-roupa, ela usou o seu quarto para construir esse mundo imaginário, né? Ela usou os recursos que ela tinha à disposição. E isso nos mostrou, mais uma vez, uma coisa que é muito importante, que é o brincar. Ele contribui para a saúde mental da criança, ele é um espaço de resistência, de resiliência e um lugar onde a gente tem ali guardado esse impulso da vida, né? Esse lugar saudável da criança. Então, mesmo na pandemia, elas continuaram brincando para justamente até poderem ter esse lugar de infância garantido para si, né? Elas deram um jeito, Fernando, e brincaram, né? Claro que não é a melhor situação, mas elas conseguem. Até mesmo em situações de guerra, as crianças brincam. E é claro que nós, como adultos, temos que buscar garantir para elas melhores condições para que esse brincar aconteça. Mas é um lugar também que elas conseguem transgredir as adversidades. Pois é.
A gente já está caminhando para o final da entrevista, Ana Cláudia, mas eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é bastante significativa hoje, que é a questão das telas, né? A partir de uma certa idade, as brincadeiras acabam concorrendo um pouco com as telas, com os jogos eletrônicos, com uma série de questões que deixam a criança um pouco passiva, né? E isso, às vezes, pode causar problemas aí a longo prazo. Como é que as brincadeiras tradicionais e como é que o brincar, que a gente tanto conversou aqui durante o programa, pode concorrer com essas novas tecnologias? Veja, realmente a gente vive uma fase muito desafiadora, que é a questão do mundo digital, né? Que ele está presente na vida, e ele é um direito, as crianças têm direito ao mundo digital. No entanto, esse mundo digital, da mesma forma como o mundo não virtual, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser pensado de forma a garantir uma proteção social das crianças, não somente de seus dados, mas de violações, de conteúdos que sejam nocivos para o desenvolvimento infantil. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda é longe, né, do que a gente tem de realidade. As crianças normalmente são bombardeadas por conteúdos que não são adequados, por publicidade infantil, e há pouco ainda conhecimento, consciência por parte das famílias, das empresas, da sociedade, de que a gente precisa acompanhar, mediar essa relação das crianças com o mundo virtual. Não dá para simplesmente eu entregar para a criança um celular, ou um computador, um tablet, e achar que ela pode entrar nesse universo com autonomia. Eu preciso desenvolver essa autonomia, da mesma forma que eu faço para que ela ande na cidade sozinha no futuro. Eu não pego um bebê e deixo ele sozinho na rua. Da mesma forma, eu não poderia pegar um bebê e deixar sozinho com o celular, porque ali tem de tudo, e ele, tal qual numa rua, ele vai acessar aquilo que é bom para ele, mas aquilo também que não é bom para ele. E ele não tem a responsabilidade de discernir. Quem deve discernir é o adulto. Da mesma forma, ele também não consegue discernir o tempo. Isso você deve saber, deve conviver com alguma criança. Se a gente deixa ela nas telas, elas são capazes de ficar horas diante da tela, hipnotizadas, às vezes até com os olhos sem piscar, a boquinha semiaberta, se tomar cuidado até baba. Ou seja, o seu corpo ele fica totalmente absorvido por aquilo e inerte. E aí é um grande problema. Por isso que assim, ela tem o direito ao mundo digital, mas esse mundo digital ele tem que ser mediado no sentido da qualidade do conteúdo e principalmente do tempo, porque as crianças elas precisam principalmente do quê? De viver a vida a partir de experiências significativas que se dão pelo corpo e movimento. Então, a tela convida a um movimento estático, de ficar sentado, olhando algo que se passa de forma ativa, seja num desenho, num filme, num jogo, e ela é passiva. E ela precisa o oposto disso, ela precisa estar ativa na vida. Ela precisa estar ativa não só com o seu pensar, ela precisa estar ativa com o corpo inteiro para ela poder se desenvolver. E aí, então, o brincar, longe das telas, favorece muito mais um desenvolvimento integral na infância. Então, no sentido de tempo, a criança precisa estar muito mais tempo dedicada às outras atividades. E as telas, elas têm que entrar como momentos que eu favoreço o desenvolvimento da criança e não como um momento onde o adulto, digamos, vai resolver os seus problemas e deixa a criança na tela porque ele não tem tempo. Eu preciso ver as telas também como uma oportunidade de aprendizado, mas ela é mais restrita, deve ser mais restrita na vida da criança do que a atividade ao ar livre, o contato com a natureza, o brincar, as atividades educativas, culturais, sociais. Ana Cláudia, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Fernando. Brincadeiras divertidas, não dá pra esquecer. Quero rua, quero praça, quero espaço pra correr, quero espaço pra correr.